Programa Debate, imparcialidade, ética e participação dos ouvintes. Agora são 14 horas e 12 minutos. Nós voltamos agora para o bloco final de 50 minutos. Agora você vai poder ligar o 2100, fazer a sua pergunta, seja o saber da disponibilidade do candidato. Ô Lécio, aqui a gente pergunta às pessoas, como eu fiz com o Júlio César Ribeiro no último domingo. Você tem alguma restrição de ser ao vivo? Você quer que seja escrito? A definição fica a seu cargo. Não, pode ser ao vivo, Tadeu, tranquilo. Então está decidido então pelo candidato, que convidado do dia, que as perguntas podem ser por escrito e ao vivo. Então a partir de agora nós vamos zerar o cronômetro aqui e nós vamos começar, são 50 minutos de pergunta, ininterruptos. 50 minutos você vai poder ligar, ressaltando, quero deixar bem claro, como fiz com o Júlio, como estou fazendo com o Lécio, como farei com o Baiano e farei com o Roberto Alves. Não queira ligar aqui na Rádio Cidade para poder falar mal de pessoas que estão aqui ou de pessoas que não fazem parte do processo, ou mesmo falar mal dos outros candidatos. Ligar inventando o nome, a sua ligação está registrada aqui. Então isso é uma conduta que vai ser feita com todos os candidatos, porque o objetivo aqui não é denegrir mais de ninguém, é apresentar propostas. Se você tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, você poderá fazer a pergunta que você quiser ao candidato que está presente e que está disposto a poder responder. Então, a partir de agora, zerado o cronômetro, 50 minutos, a partir de agora, 3, 2, 1, 50 minutos, valendo. Nós vamos passar agora para as perguntas dos ouvintes. Lécio, a Sônia da Rua dos Passos esteve aqui e deixou a pergunta para você. Lécio, você era o engenheiro da prefeitura na época da construção da Avenida Sanitária Trecho 2. Você não pensou que a gente teria esse problema com a enxurrada? Porque o nosso problema é com a enxurrada, pois o nível da nossa rua é mais baixo. E se eleito for, o que você vai fazer para resolver esse nosso antigo problema? Pergunta da Sônia aqui da Rua dos Passos. Realmente ali é um problema antigo, ele na verdade ele melhorou depois da Avenida Sanitária. Era um problema antigo que entrava água naquelas casas ali o tempo todo. As casas realmente foram construídas abaixo do nível do córrego e essas águas vêm trazendo esse transtorno há muitos anos. É lógico que a gente vai fazer um estudo, inclusive nós temos um estudo de reter um pouco a água lá acima da Moacir Dias de Carvalho, que nós vamos construir uma barragem de regulação de vazão lá, para a gente estar solucionando esse problema. Nós vamos fazer um estudo de drenagem de vários pontos, como eu disse aqui anteriormente. Não é só ali na início da Rua dos Passos que traz esse transtorno, são vários pontos críticos que temos em Atos, que nós vamos estar solucionando todos eles, Tadeu. Ok, Sônia? Tá bom, nós temos aqui a participação já ao vivo do Guinaldo Teixeira, lá do bairro São Francisco. O telefone do Guinaldo é o 9126, final 35. Ô Guinaldo, boa tarde, pois não? Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Boa tarde ao senhor Júlio Cardoso Miranda, ao candidato Lécio Rodrigues de Souza. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Lécio, Tadeu. Eu estou escutando um programa de vocês aqui desde o início, e ele falou em trazer o CAPES para Arcos, para resolver o problema das pessoas, das mães que sofrem com filhos drogados, né, com filhos no álcool. E aqui eu tenho um problema muito grande, eu tenho a plena consciência que não foi do mandato dele, certo? O terreno foi adquirido na gestão de Hilda Borges de Andrade, mas quando eu corri atrás, infelizmente ele já estava com a terraplanagem pronta, certo? E o senhor Osmário, que é o proprietário do loteamento, ele pastou pouco envelhar no pé do pessoal aqui, da associação de bairro, para poder continuar, dar continuamento na rua, certo? E o que ia acontecer? Este campo que tem aqui ia ficar um pouco mais distante da minha casa, entendeu? Porque hoje se fala campo, mas eu te dou a plena liberdade, qualquer morador vir aqui e ficar aqui na minha casa e vocês verem se isso aqui é um campo, certo? Eu considero aqui como um depósito de bagunça. Crianças de 5 anos, de 3 anos, certo? Aqui no meio de rapazes, às vezes, falando palavrão, aprendendo coisas ruins, certo? Eu estava aqui mais ou menos uns 3 meses, 4 meses atrás, eu quase presenciei a morte de uma criança aqui. Guinaldo, me perdoe interrompê-lo,
Vamos ser mais objetivos, porque o tempo está passando e outras pessoas também gostariam de participar. Eu queria saber do Lécio, ele como candidato a prefeito, o que ele tem, viu, qual o plano de governo dele, o que ele tem para esse terreno, que fica inútil aqui, certo? Um terreno abandonado, que ninguém faz nada. Tá bom, então, ele vai responder você pelo rádio e eu agradeço a sua ligação. Vou pedir às pessoas que sejam mais rápidas as suas perguntas. Aqui, Aguinaldo, nós estaremos dando sequência a esse projeto, nós vamos dar incentivo ao esporte, realmente fazer uma área bem feita lá para dar conforto e dar atividade à área esportiva. Aquele campo lá, a terraplanagem foi iniciada no governo passado, né, mas não teve sequência e realmente nós temos informações que lá hoje é um espaço para as pessoas estarem realmente usando drogas, fazendo o que não pode. Nós vamos melhorar, vamos fazer uma estrutura lá e acima de tudo, nós vamos dar funcionabilidade, funcionamento às áreas de esporte existentes, como as quadras, campos de futebol, polo esportivo. Também nós temos queixa que no polo esportivo hoje tem pessoas usando droga lá. Nós vamos estar realmente administrando os espaços públicos em Arcos. Agora, nós estamos aqui na linha aqui com o deputado federal Gabriel Guimarães, direto de Belo Horizonte, e ele também quer uma participação nesse debate que entrevista o candidato Lécio. Ô, deputado, boa tarde, pois não? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade de Arcos, boa tarde ao Tadeu, boa tarde a você, Lécio, e a todos que nos ouvem agora nesse momento tão importante que a cidade vai definir quem será o próximo prefeito de Arcos. Aí na cidade eu tenho um carinho muito especial, tenho grandes amigos e sobretudo uma relação de trabalho, política e pessoal com o candidato, com o companheiro Lécio, e sei da sua capacidade de luta. Não foi por outro motivo que trabalhei muito internamente para que o PT fechasse o apoio para o Lécio, mas aí eu obviamente respeito a definição que o meu partido tomou, mas deixo claro que o momento da disputa eleitoral é um e o momento de trabalho é outro. Conheço o trabalho do Lécio, sei que é uma pessoa que valoriza os relacionamentos, valoriza com que Arcos receba cada vez mais recursos, tanto do governo do estado quanto do governo federal. Ele, quando foi prefeito, fez grandes parcerias nesse sentido. Então, por isso, agora em um momento eleitoral, quero deixar claro que, embora a definição do meu partido, está aí o Ideraldo, que é o nosso presidente, um grande amigo, e a gente respeita sempre a decisão da maioria, mas deixando claro que, passado o período eleitoral, caso a cidade escolha o Lécio como prefeito, será um grande parceiro de trabalho, até porque a gente tem que entender que na política a disputa é só na eleição. Depois tem que ter cada vez mais parcerias de fortalecimento para que a cidade não seja prejudicada por causa de um partido ou de outro. Pelo contrário, a decisão que Arcos tomar e se culminar na escolha desse grande amigo, um amigo pessoal, um parceiro de trabalho, uma pessoa que eu conheço a sua origem, a sua história, sei que por onde andou desempenhou bem as suas funções e sempre uma visão de que Arcos deve ser cada vez mais fortalecida, seja quando integrou a coordenação da prefeitura como prefeito municipal, seja em suas atividades pessoais, como profissional, ele sempre teve um olhar diferenciado para Arcos. Então, por esse motivo, pelo meu respeito e por estar aqui também acompanhando hoje esse debate tão importante que a cidade participa, como agora ficou clara a sua posição com respeito à valorização das associações, eu deixo claro aqui também que não poderia ser diferente. Eu, como um parlamentar de Minas, um parlamentar do PT, que tem aqui uma afinidade muito grande com a região, tenho a certeza de que após as eleições as nossas parcerias serão cada vez mais intensificadas, sobretudo com a população de Arcos. Então, a você, Lécio, te cumprimento, deixo aqui um abraço, você que é um grande amigo e que te conheço, e que por isso tenho a certeza de que ao final das eleições Arcos só terá a ganhar. Tá bom, Gabriel, um grande abraço e obrigado aí pelo seu carinho e também acompanhando a programação da Rádio Cidade. Obrigado, Gabriel, foi um prazer, né, você estar participando conosco aqui, realmente uma relação de amigo, tanto com você como seu pai, Vigílio Guimarães,
que eu tenho certeza que serão parceiros importantes nossos no governo federal para estar trazendo, liberando os projetos que nós estaremos encaminhando para o governo federal imediatamente após a nossa eleição, após o nosso mandato, início do nosso mandato. Lécio, Marildo do bairro Gameleira, por que não foi usado o laboratório na ET corretamente desde o início? Hoje ele está sucateado. Marildo, na verdade é o seguinte, nós achamos por bem na época terceirizar esse serviço que era feito por uma empresa de Araxá que fazia esse monitoramento, esse trabalho para nós, que funcionou muito bem até 2008. Infelizmente, depois de 2009 para cá, esse trabalho foi encerrado, não foi colocado o laboratório, nem dado sequência a esse trabalho de monitoramento lá do tratamento de esgoto, que nós, voltando, nós vamos implantar esse laboratório e realmente colocar em funcionamento a estação de tratamento de esgoto como ela deve ser tratada, que ficou um manual de operação que não foi seguido, que inclusive precisa no mínimo de 12 pessoas para operar o sistema, que nós estaremos contratando imediatamente no início da nossa gestão e colocando esse laboratório para funcionar. Participação ao vivo, boa tarde, quem fala? Tadeu, quem fala é a Patrícia. Deixa eu te fazer uma pergunta pro Lécio. Lécio, teve um comício aqui do Baiano, aqui no bairro Brasília, e ele falou assim que ele sendo eleito, ele vai fechar o beco. E no caso, se você for eleito, você vai fechar o beco, qual vai ser a sua melhoria aqui pro bairro Brasília, principalmente pro CRAS? Tá bom, o Lécio vai responder você pelo telefone. Obrigado pela participação. Nós não vamos fechar esse beco aí, e realmente nós sabemos da importância dele para vários moradores aí, nós vamos sim. Nós estamos pavimentando ele, melhorando o acesso aí desse beco, e nós sabemos que várias pessoas utilizam esse beco aí. Então realmente, eu conheço essa demanda antiga aí, nós não vamos fechar, porque via a gente não fecha, né? Então não faz sentido a gente estar fechando, porque nós sabemos da importância dele para vários moradores aí da região. Olha, essa pergunta agora da Mariana do bairro São Judas. Foi informado pelo candidato que ele vai instalar CAPS AD. Ela diz que a legislação permite que esse CAPS só pode ser realizado em cidades de 70 a 200 mil habitantes. Não, isso depende de vontade política, igual o CAPS 1 que nós trouxemos para Arcos também, que ninguém imaginava que pudesse vir para Arcos. Nós trouxemos, instalamos aí na gestão passada, e nós vamos trazer o que for necessário da prefeitura, está complementando de recursos para que instala, nós estaremos instalando, inclusive para atender a nossa cidade e algumas cidades da região, porque nós sabemos o clamor, a dificuldade que as mães passam na questão de tratamento de álcool e droga, né? O CAPS que foi importante, e nós temos a informação, Tadeu, de que o CAPS AD, ele veio um recurso de aproximadamente R$100 mil para o município do governo federal, e o que for necessário que a prefeitura esteja complementando, nós vamos fazer, porque nós sabemos da aflição que as mães passam no momento que precisa de um local para internar seus filhos, para recuperação de álcool e droga, e nós temos certeza que além do CAPS, nós sabemos que com a escola de tempo integral, conjugada com cultura, esporte e lazer, tirando essa garotada de dentro de casa enquanto os pais trabalham, nós vamos fazer um tratamento de base, tratamento realmente preventivo junto às crianças. Então nós vamos trazer sim o CAP-AD para Arcos, mesmo que a prefeitura tenha que arcar com esse recurso, com essa questão do custeio financeiro. Mais perguntas chegando aqui, você pode continuar ligando 2100, anotando a pergunta, ou também fazendo ao vivo, como você queira. Mais pergunta, o João, do bairro São Vicente. O candidato não concorda com asfalto sobre o paralelepípedo. Por que colocou asfalto sobre o paralelepípedo na rua Salomão Assad? Não, foi uma via, porque nós tínhamos saldo no contrato, Tadeu, e nós sabíamos da importância da ligação de São Vicente a Magalhães Pinto com a Avenida Sanitária. Foi a única rua que nós colocamos por cima. Nós tiramos de todas as outras, a região central toda nós tiramos, Joaquim Mostinho quando nós asfaltamos, Mansur de Souza Rabelo, Felisbina Vieira, enfim, todas as ruas que nós fizemos, com exceção daquela, mas aquela porque foi no finalzinho do nosso governo, não daria tempo de fazer, e nós sabíamos da importância daquela melhoria. Agora só deu um problema lá e não foi solucionado, porque em 2009 o prefeito assumiu e não teve a capacidade, a equipe dele não teve a capacidade de ir até a empresa e solicitar dela que fosse feita a correção. Apesar que o que houve lá foi que a água saiu no PV, infelizmente tem muita gente com água de chuva ligada na rede de esgoto, essa água saiu, entrou para o bar do calçamento e danificou aquele pavimento lá, mas infelizmente janeiro de 2009, acho que o prefeito esqueceu que quando ele assume ele tem que dar
sequência e corrigiu o que ficou. Infelizmente ele não solicitou da empresa que executou aquilo lá que fizesse a correção. E nós vamos fazer a correção daquela melhoria lá. Foi o único 3 quarteirões que nós colocamos por cima, foi aquele lá. Todos os outros nós tiramos o calçamento, inclusive pavimentamos diversas ruas da nossa cidade, né, com os calçamentos que foi retirado do centro, inclusive lá na comunidade da ilha. O Antônio do bairro São José está na linha. Boa tarde, Antônio. Eu pedia só que fosse repetir a pergunta para a gente poder dar possibilidade a outros ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Lécio. Boa tarde, Luiz. Ô, Lécio, eu tenho ouvido muito aí nos comícios de vários candidatos aí e que vai melhorar muito a saúde de Arcos, que o pessoal não vai precisar de esperar mais, que isso é um descaso aqui no pronto-socorro São José, o hospital, sei lá o que é. E eu digo para vocês que até nos consultórios pagos a gente tem que esperar de torno de 4 a 5 horas para ser atendida. Agora, como você vai fazer nessa questão de saúde aí? Vai ser a jato? Tá bom, dona Antônia, a gente agradece a participação e o Lécio responder a senhora pelo rádio. Obrigado. Vai ser imediatamente, dona Antônia, você pode ter certeza que nós vamos estar reestruturando o pronto-socorro. Não se faz um pronto-socorro, um atendimento com pronto-socorro com um médico somente. Concentrou todo o atendimento lá na Rua Formiga e hoje é feito praticamente com um médico. Vocês vão lá, inclusive o seguinte, nós temos 2 ou 3 médicos que atendem lá, mas 90% do prazo lá, você chega lá, está o doutor Luiz Henrique atendendo lá, num desespero, com uma fila enorme. Inclusive essa fila tende a aumentar quando o programa de saúde da família estão mal implantado nos bairros, não está tendo médico para estar resolvendo os problemas nos bairros, então a solução das pessoas é estar indo para a fila do pronto-socorro. Agora sim, nós vamos melhorar a saúde em Arcos, mesmo que nós temos que disponibilizar mais recursos. E outra coisa, quando nós fizermos a nova planta de saúde, que seria o novo hospital, o novo pronto-socorro, com a farmácia e o CAPS, nós vamos ter uma estrutura melhor e com essa estrutura nós vamos atrair novos médicos para Arcos. Com essa infraestrutura precária que está hoje, médico nenhum quer vir para Arcos. Não aumenta o número de médicos em Arcos pela falta de condições de trabalho, né? Então nós sabemos disso, nós vamos trazer mais médicos e vamos pagar salário digno para médicos. Nós sabemos que teve médico aí que me falou que recebe R$ 2.800 para atender no programa de saúde da família. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito com os médicos também, né? Nós não estamos culpando aqui médico, não. Nós sabemos do excelente trabalho que as agentes prestam nos pronto-socorros, todos os profissionais que estão trabalhando. Porém, falta condição e salários melhores, salários dignos para esses profissionais. Nós vamos sim melhorar a saúde, nós vamos empenhar na saúde, porque hoje nós temos uma cidade que nós deixamos em 2008 com quase 100% de infraestrutura. Na época nós tivemos que colocar muito recurso da prefeitura com infraestrutura, com a receita média de aproximadamente R$1,5 milhão por mês. Hoje, esse ano, a receita média é de aproximadamente R$5 milhões e bem administrado, dá para nós melhorar a saúde, a área social, fazer as reformas das casas, abrir mais número de vagas nas creches. Nós sabemos que as creches, nós vamos fazer com que elas funcionem também durante todo o ano, de janeiro a dezembro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que o adversário tenta passar que nós vamos aumentar o serviço dos profissionais das creches. Não vamos, não. Nós vamos manter os direitos que elas já têm. Nós vamos sim contratar, abrir vagas temporárias no momento de férias para que as creches não fechem durante todo o ano. Participação agora do Douglas Palmeira, do bairro Esplanada, telefone 8827, final 97. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Lécio. Eu queria perguntar o seguinte: em 2009, a atual administração abriu inscrições para casas populares em vários bairros da cidade. E até hoje essas casas não saíram, inclusive a mim e de um monte de gente que eu conheço aqui no bairro. Eu queria saber se você vai dar prioridade a essas pessoas na construção dessas casas, e queria saber também se você sofreu algum tipo de ameaça para não se candidatar na atual política, né, na atual disputa, já que outras pessoas, eu ouvi o comentário que sofreram.
O Lécio vai te responder pelo rádio. Obrigado e pela sua participação. Douglas, realmente o que eles mais fazem é isso, principalmente nos momentos de campanha, é fazer inscrições para tentar enganar a população. Fizeram uma doação no terreno agora que fala que vai doar, que vai implantar 500 casas, só eu não sei aonde, porque a prefeitura, os terrenos que foi doado no último dia que podia, inclusive agora no início de julho, final de junho, início de julho, a gente viu doações de algumas glebas lá que não cabe 100 casas, não comporta 100 casas, 100 moradias, e não tem projeto. Para começar, é o seguinte, nós fizemos de Nova Morada 2, 206 unidades, 44 lá no Califórnia. O que nós tivemos que fazer? Elaborar o projeto, fazer o desmembramento, ou seja, o loteamento, para depois estar encaminhando isso para trazer as moradias. Então isso não vai acontecer, moradias nenhuma nesse governo, nós sabemos disso, e nosso mandato, você pode nos procurar, Douglas, que nós vamos estar te atendendo, porque a nossa meta é atender a todos que não têm casa, toda a população que paga aluguel, ou mora de favor, ou mora com os pais ou irmãos, nós vamos construir moradias, porque hoje tem um recurso do governo federal para isso, inclusive com grande subsídio. Para quem tem renda de 1 a 3 salários mínimos, a prestação lá de aproximadamente R$65, como os programas que nós trouxemos para o Nova Morada 2 e o Califórnia, né, onde realmente a prefeitura entra praticamente com o terreno e uma parte da infraestrutura. Nós vamos fazer isso comprando terreno próximo das regiões onde as pessoas moram, levantando a demanda. É lógico que nós vamos olhar essas questões das inscrições, também nós não vamos jogar fora as inscrições, nós vamos dar sequência à análise dessas inscrições, mas vamos abrir espaço para estar fazendo inscrições na região, para a gente levantar, por exemplo, região do São Judas. Quantas casas que precisam no São Judas, Novo São Judas e Juá? Então lá vamos supor que precisa de 30 casas, nós vamos comprar terreno para construções de 30 casas naquela região. Então isso nós faremos no Esplanada, no Calcita, no Santa Cruz, Mangabeira, enfim, todas as regiões da cidade nós estaremos levantando a demanda, comprando terreno e construindo as casas próximo onde as pessoas já estão morando, né, que seja de aluguel, de favor, para realmente dar um conforto e deixar a pessoa morando onde ela gosta de morar. Agora mais participação ao vivo, está conosco o Alaor Vilela, o telefone dele é 9981, final 44. Boa tarde, presidão. Eu vou pedir que seja bem breve na pergunta para outras pessoas terem oportunidade de participar. Boa tarde, Alaor. Alô? Boa tarde, Alaor. Pode... Eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro, boa tarde para você, te desejo felicidades na campanha, juntamente com o seu companheiro. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Qual o seu projeto para sinalização de ruas e ar? Porque ninguém anda tranquilo aqui no centro de ar. Você tem que passar correndo, outra hora com medo de motocicleta, bicicleta e automóvel. E queria também fazer uma pergunta, vou ser rápido, a respeito do seu projeto para as estradas rurais, porque eu tenho percebido aí, já vem de longe, o afundamento das estradas. Os tratoristas, em vez de passar a máquina de um lado e de outro e depois esparramar a terra no meio, eles passam a máquina no meio da estrada e jogam para os dois lados, ficando aquele verdadeiro rio. Quando chove, enche de água e também não é tirada essa água para fora. É a minha pergunta. Tá bom, então, Laura, um grande abraço pela sua participação. Lécio. Senhor Laura, eu quero te agradecer por estar participando conosco aqui, e realmente é um prazer estar discutindo com o senhor também. Nós sabemos, né, da importância de estar fazendo essas melhorias que o senhor questiona aqui. O senhor que realmente é um grande amigo nosso, que com certeza vai estar nos apoiando, vai estar trazendo aí o apoio de toda a família nessa nossa caminhada, por entender que nós somos pessoas sérias e vamos melhorar a nossa cidade. Com relação à sinalização, senhor Laú, a gente está vendo realmente o caos que vive a nossa cidade. A cidade, o trânsito cresceu muito e as melhorias, as interferências não cresceram na mesma velocidade. Nós vamos trazer especialistas. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um departamento de trânsito em Arcos. Como eu disse, nós vamos mudar a estrutura de Arcos, que a cidade cresceu, a receita cresceu, nós precisamos mudar a estrutura. Nós vamos criar um departamento de trânsito, elaborar projetos importantes para estarmos fazendo essas interferências para realmente melhorar. Nós vamos colocar em alguns cruzamentos semáforos, porque nós sabemos hoje que as rotatórias não estão atendendo, mas quem vai definir tudo isso vai ser um projeto que nós vamos trazer especialistas para estar elaborando. Nós vamos implantar em Arcos um moderno projeto de sinalização, um projeto, um sistema de
sistema viário para a nossa cidade, você pode ter certeza disso. A questão das estradas rurais, nós vamos fazer um serviço definitivo, senhor Laur. Nós vamos realmente melhorar as estradas, colocar cascalhamentos, compactar, nós vamos fazer as compactações da estrada para não precisar de estar raspando a estrada todo ano, logo após todas as chuvas, fazer as drenagens pluviais adequadas, fazendo as cacimbas para retenção a margem das estradas, fazendo realmente a retenção da água para que ela não faça erosões. E quando a gente fizer um trabalho como esse, nós vamos estar impedindo os assoreamentos dos córregos, né, que tanto acontece hoje. Nós vamos fazer um trabalho definitivo. E o principal é a drenagem e a compactação do leito da estrada, né? Com isso nós vamos com certeza melhorar muito as nossas estradas, porque nós sabemos que hoje o produtor está abandonado, nós sabemos que precisamos melhorar a condição de vida dos produtores, produtor que realmente está esquecido. Nós tínhamos projetos importantes no passado e hoje nós vamos dar uma reestruturada e, acima de tudo, nós vamos criar dentro dessa nova estrutura também uma Secretaria de Agricultura para estar apoiando o produtor rural, não só nas melhorias de estradas, mas na elaboração de projetos importantes para conseguir recursos que tem disponível hoje no governo do estado, no governo federal, para estar trazendo esses recursos que às vezes o produtor nem tem conhecimento desses recursos. Então nós vamos dar o devido tratamento ao produtor rural também. E o projeto Pró-Rural, que foi implantado no primeiro governo do Dona Hilda, nós vamos estar disponibilizando um recurso para que esse Pró-Rural esteja realmente contribuindo com a produção do nosso município. Mais a participação agora, o Leco, morador da ilha, o telefone dele é o 9959, final 61. Boa tarde, Leco. Pois não? Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a toda a bancada aí, aos ouvintes, e um abraço, Lécio. Boa tarde. Boa tarde, Lecão. Vou fazer uma pergunta para você, Lécio, e essa pergunta vai ser direcionada também nos próximos programas para todos os outros dois candidatos. Lécio, na quinta-feira passada, recebemos aqui na comunidade da ilha funcionários da Santa Casa Municipal de Arcos, pedindo ajuda, uma contribuição de cada pessoa aqui para que a Santa Casa possa sobreviver. Gostaria de saber de você o que você acha disso. Ô Leco, o candidato vai responder você pelo rádio. Obrigado pela sua participação. Ô Leco, realmente a gente fica triste de ver a Santa Casa, um hospital importante, quantos serviços já prestou, quantas pessoas já usaram aquela estrutura. Nós sabemos da importância dela para Arcos. Desde 2010, quando a prefeitura encerrou a parceria início de maio de 2010, a Santa Casa realmente vem só aumentando a dívida, existe um déficit enorme e a gente tem realmente recebido aí os telefonemas. Eu tenho contribuído e a população realmente tem que contribuir, pelo menos até a gente entrar na prefeitura, para que esse sofrimento encerre e a gente não corra o risco da Santa Casa fechar, porque nós sabemos da importância dessa estrutura para a nossa cidade, ela que realmente já contribuiu e contribuirá muito para a nossa cidade, que é o único hospital da nossa cidade onde acontecem as internações e hoje realmente está agonizando. Se não fosse essa ajuda da população mensal, a Santa Casa já teria fechado. A dívida da Santa Casa hoje ultrapassa R$1 milhão, nós sabemos, e o grande problema foi quando encerrou a parceria em 2010, o prefeito tinha que ter tido pelo menos um respeito e repassado um recurso para que a prefeitura, para que a Santa Casa ajustasse a sua estrutura. Simplesmente num dia, em cima de um palanque aqui no evento da prefeitura de 1º de maio, ele comunicou a Santa Casa que a partir do outro dia não teria mais a parceria com a Santa Casa. Uma parceria, gente, que nós temos que esclarecer que ela existia desde 1989, quando no primeiro governo da Dona Hilda, a partir da Constituição, ficou definido que o pronto-socorro era obrigação do município. Então iniciou esse trabalho nessa época e permaneceu até maio de 2010, quando a prefeitura resolveu montar o pronto-socorro, que eu tenho sempre falado, que foi uma conquista boa para Arcos, essa a questão do pronto-socorro. Porém, não poderia jamais ter abandonado a Santa Casa, dado as costas para a Santa Casa, e eu falei aqui no debate que o que eu fiz para Santa Casa, mesmo não sendo prefeito, sabe, Leco? Eu busquei dinheiro do Estado para a construção da lavanderia. Depois, quando nós acabamos de construir a lavanderia, nós vimos a importância do asfaltamento atrás da lavanderia, porque não fazia sentido lavar as roupas da Santa Casa e com uma poeira atrás nós arrumamos recurso da iniciativa privada para a construção desse asfalto lá,
execução desse asfalto. Aí chegamos à conclusão que o lixo, uma caçamba de lixo que ficava no pátio lá também, lixo hospitalar, totalmente desprotegido, nós construímos, buscamos recursos, parceria também para a construção de um espaço, um galpão onde os lixos hospitalar hoje fica devidamente acondicionado até a retirada. Então, por isso, Leco, nós vamos dar apoio à Santa Casa até a construção desse novo projeto que nós temos para a saúde, que é um novo hospital, pronto-socorro, o CAPS AD e a farmácia municipal. Então, até a gente construir essa nova estrutura, e que vai ser uma estrutura totalmente equipada para que a gente consiga trazer novos profissionais médicos para a Arcos, nós vamos sim apoiar a Santa Casa e reestruturar os PSFs e o pronto-socorro, como eu já disse. Mas a Santa Casa terá um carinho muito grande do nosso governo, como teve início de 2003, como estava para fechar, quando o Mateuzinho assumiu lá, fez um trabalho brilhante. O Mateus, que realmente dedicou muito àquele projeto, e nós conseguimos aquela revitalização. Todos lembram a precariedade que era o pronto atendimento lá do hospital, e também a enfermaria, os apartamentos, o mobiliário. Nós trouxemos aquela parceria e realmente melhoramos muito aquela unidade, e vamos retomar esse projeto em janeiro do próximo ano. Participação agora, Lourdes, do bairro Jardim Bela Vista, o telefone 9194, final 50. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o candidato vai dar continuidade à obra da terceira idade que foi embargada no polo esportivo. Obrigada. Um grande abraço aí para Lourdes. O candidato vai responder pelo rádio. Ô Lourdes, nós não vamos dar continuidade. Lá tem embargado, inclusive, pela justiça. Foi mais um dinheiro público que foi desperdiçado lá naquele espaço. Nós não vamos dar sequência naquela obra. Nunca fui de acordo com aquela obra, porque a terceira idade merece muito mais do que um barracão para dançar. Merece o centro de convivência que nós vamos implantar para eles, que é composto por uma piscina para hidroginástica, uma academia, um refeitório, uma clínica de fisioterapia, porque nós temos andado aí, temos percebido quantos idosos que tiveram problema de derrame, por exemplo, precisando de uma fisioterapia e não conseguem. Nós vamos dar devida atenção para os nossos idosos, porque nós sabemos o carinho que eles têm conosco, tantos que eles já contribuíram e contribuem com a sua experiência para a nossa cidade. Então nós vamos construir um espaço digno para eles. E outra coisa, aquele galpão simplesmente veio para descaracterizar um complexo poliesportivo importante, o mais moderno de Minas Gerais, um dos mais modernos. Inclusive ele é tombado pelo patrimônio cultural, e o que o Paulo Marques executou no momento onde a prefeitura não tinha dinheiro. Foi um espaço realmente para a prática de esportes. Então nós estaremos, com certeza, demolindo aquele galpão que foi iniciado lá e construindo o centro realmente que o pessoal da terceira idade merece e que a gente tem que implantar. Outra coisa, Tadeu, que eu gostaria de destacar, a terceira idade que teve um carinho muito grande na nossa gestão. Nós iniciamos no início da nossa gestão, o Tadeu fazia parte da área de comunicação e teve frente nesse projeto, também teve participação nesse projeto, que foi que quando nós implantamos aquele passeio com a terceira idade, o encontro da terceira idade, e os eventos, e o apoio que nós demos para a terceira idade, do transporte, alimentação, para que eles fizessem seus momentos de lazer lá no Rotary, e também os encontros no polo esportivo, assim como os passeios que nós fazíamos no sábado, mostrando para eles as belezas do nosso município, as obras que estavam implantando e o almoço que a gente fazia aos sábados lá no restaurante Dom Gaúcho. Mais pergunta agora, o Tininho de bairro Oliveiras, telefone 3351, final 41. Boa tarde, Tininho. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao pessoal do bancado. Queria fazer uma pergunta para o candidato. Se caso eleito, qual a intenção dele sobre a renovação da frota sucateada de caminhões e caminhonetes da prefeitura, e se a prefeitura tem autorização especial para transportar o pessoal na cabine? Uma caminhonete que cabe 4, eles colocam 8. É só isso, obrigado, boa tarde. Tá bom, então o candidato vai responder pelo... Ô Tininho, é realmente um absurdo que a gente vê em Arcos. Os equipamentos sucateados, já tem poucos dias eu estive como operador de uma máquina aqui que estava circulando com a máquina sem freio por falta de manutenção. E realmente é um desrespeito com a população, é uma vergonha. Nós vemos aí a situação que estão os caminhões, as máquinas, os veículos de transporte, as caminhonetes, e esse absurdo que você realmente relatou aí. Pessoas andando nas carrocerias, é um desrespeito, inclusive com os servidores. É a condição de trabalho que eu relatei, que está na nossa proposta, que nós vamos estar oferecendo para os servidores. É um desrespeito,
essas caminhonetes estão circulando numa cidade rica como a nossa, onde se gasta quase 5 milhões de reais com eventos e jornais, né, como foi relatado aqui no dia do debate, e as pessoas sendo transportadas nessa situação e também trabalhando nesses equipamentos sucateados, como você acabou de relatar. E o que é melhor, gente, no final de 2008, nós deixamos equipamentos, 2 patrol novas, carregadeira, reto, caminhões, vários veículos novos que não teve manutenção. Estão nessa situação hoje por falta de manutenção. Nós vamos renovar nossa frota. E outra coisa, tem 3 veículos oriundos de apreensões que estão circulando pela nossa cidade. Eu acho que isso aí é um desrespeito, que eu tenho certeza que nem documento para circular pela cidade esses veículos não têm. Se a gente sair circulando veículos sem documentação em dia, nossos veículos são apreendidos. A prefeitura tem 3 veículos que foi apreendido aí, que trouxeram para Arcos, para trabalhar para Arcos, gente. Uma cidade rica como a nossa. Olha que tristeza, gente. É por isso que eu quero voltar. Quero voltar realmente para a gente contribuir com a nossa cidade. Quero fazer um trabalho que a população merece, que a população tem orgulho de dizer que mora em Arcos. O objetivo é realmente melhorar a vida do arcoense, a condição de trabalho do servidor público. E se você ainda não recebeu nossa proposta de governo, aí vocês vão estar recebendo uma proposta séria que vai trazer as melhorias para a nossa população, como moradia, reforma de casa, como mais vagas nas creches, como melhoria na saúde, como eu já falei aqui. E realmente nós vamos governar com seriedade, porque gente, é inconcebível o que a gente vê em Arcos hoje, as caminhonetes, quer dizer, a população, pessoas que passam por aqui, realmente fica triste que vê. E, inclusive na atual administração foi comprado um ônibus, gente, que não pode circular pelas estradas, um ônibus velho, que nem usa mais o tipo de veículo que foi comprado, quer dizer, comprar um ônibus velho para transportar alunos e atletas, né, de esportes aí, transportando, circulando pelas estradas sem autorização, que são veículos velhos, né? E então a gente vai estar melhorando essa situação sem dúvida nenhuma. E outra coisa que eu quero dizer aqui, é com recurso próprio e recurso a fundo perdido que nós vamos trazer do governo do estado, do governo federal, que nós vamos melhorar essa condição que está hoje. Não é dinheiro emprestado, como acontece hoje. É um empréstimo que foi arrumado de R$1 milhão para comprar 4 equipamentos, inclusive compraram uma reta e uma carregadeira. Se você colocasse que o Plástico comprou antes, do lado você vai falar que as novas é que o Plástico comprou. São equipamentos de má qualidade, são equipamentos realmente que não trazem benefício para a cidade, que tem a vida útil muito menor do que os outros. Os 2 caminhões compactador de lixo também são empréstimos, não sei se a população sabe, uma reta, uma carregadeira e 2 caminhões compactador de lixo, está sendo pago ao BDMG, que foi um empréstimo do Estado. Inclusive a gente vê o atual prefeito falar que o Estado está travando benefício. Veio R$1 milhão para a compra de equipamentos e caminhões e R$4,5 milhões para recapeamento de vias da nossa cidade, como por exemplo esse asfalto que é colocado sobre o calçamento. Participação ao vivo, José Carlos Teixeira, aqui da Avenida Sanitária. O telefone dele é o final 3351, final 73. Zé Carlos, boa tarde. Boa tarde, Adil. Boa tarde, Lécio. Eu queria falar, o Baiano estava falando que esse aparelho de raio-x estava jogado, parado, na administração passada. E outra coisa, o Baiano também falou que quando ele assumiu, o ponto de atendimento era no Bolão da FUMUSA. Tudo bem, está certo. Mas depois ele passou para cima. Se tivesse o raio-x na FUMUSA hoje e o ponto de atendimento na FUMUSA, seria muito melhor para o povo. E porque ficar perto e perto da farmácia também. Lá em cima está funcionando bem, mas cá embaixo seria muito melhor também. Tá bem, Neto? Tá bom, Zé Carlos, um grande abraço. Zé Carlos ligou mais cedo sugerindo aos candidatos a prefeito de Arcos que implante a questão do raio-x próximo à FUMUSA ou na FUMUSA. Candidato. Zé Carlos, muito obrigado pela sua pergunta. Realmente, eu acho engraçado, sabe o que é? Nós compramos vários equipamentos no final de 2008 que estão encaixotados até hoje, como consultórios odontológicos que não estão trazendo atingindo seus objetivos nos programas de saúde da família, que o Eduardo comprou o dinheiro do Estado, e um aparelho de elétrico também que está parado até hoje, está encaixotado. E a gente fica triste, sabe, Zé Carlos? É ver esse palavreado do atual prefeito. É porão da FUMUSA, é pinicão, tirou o nome do hospital. Quer dizer, nem a memória da dona Hilda, gente. Olha que falta de respeito. Uma senhora que contribuiu tanto com Arcos, que fez casa popular, fez o lactário, iniciou o hospital do Torrino, que nós concluímos, iniciou
tratamento de esgoto, a FUMUSA, que ele chama de porão, gente, que trouxe um benefício enorme para nossa Arcos, no momento onde o recurso do município era praticamente insignificante diante da receita de hoje. Aquele que ele chama de porão, que é um espaço que foi construído, inclusive no momento que ele fazia parte da ala da Dona Hilda, que tanto atendeu a população, e naquela época que não era um médico somente que atendia naquele porão, não. Eram vários médicos que atendiam naquele espaço, que ele insiste em chamar de porãozinho. Olha o desrespeito que ele tem, inclusive, com a Dona Hilda, com a memória da Dona Hilda. O Pinicão, que ele chama de Pinicão, gente, é uma estação o nome certo, gente, é estação de tratamento de esgoto, que bem operada não traz aquele transtorno que está trazendo para a região norte. Basta conhecer de Itapecerica, que está tão próximo da cidade quanto a estação de tratamento de esgoto de Arcos, e eu tenho certeza que eu conheço o processo lá. Está sendo bem operado, você passa ao lado dela, você imagina que está passando ao lado de um Pesque Pague, né? Da mesma forma a PUC, que a Dona Hilda tanto lutou para trazer, a gente não vê empenho nenhum da atual administração para que a PUC fique em Arcos, né? E a questão do nome lá do hospital, que a Dona Hilda iniciou, deixou 90% executado e nós concluímos, que é o Hospital de Otorrino, que ela, na época, ela conseguiu o recurso com o governo federal, fez uma homenagem à Dona Ruth Cardoso, que ele imediatamente arrancou, desrespeitando a obra que ela executou, tirou o nome de Ruth Cardoso, transformando em Hospital São José. Então, gente, ô Zé Carlos, a gente fica triste realmente com isso aí, e nós vamos melhorar a saúde, você pode ter certeza disso. Lécio, pergunta de ouvinte aqui, dizendo: Lécio, nós tivemos notícia e informação que 2 prensas de reciclagem foram vendidas e o dinheiro não foi passado para o município. O que você tem a dizer sobre isso? A pergunta da Ana Maria, do Nova Morada. Realmente, Tadeu, já ouvi esse comentário, né? A gente fica triste de ver, como eu disse lá, o aterro virou lixão, a associação de recicladores de Arcos está abandonada, pode ir lá hoje, amanhã e constatar isso que eu estou falando. Eles iniciaram lá a implantação de uma correia transportadora que realmente, se fosse implantada, traria benefício para o pessoal que faz a reciclagem lá, que faz a separação, mas está abandonada, essa correia jogada num canto lá, eles simplesmente quebraram o espaço que descarregava o lixo seco lá, e hoje ela dá um transtorno para todos eles. E a gente tem essa informação realmente, que foi vendida essas prensas no momento que eles compraram outras prensas, ao invés de dar manutenção nas prensas antigas que existiam, informações que venderam essa prensa, que essas 2 prensas, que é um patrimônio do município, e o que é pior, se pelo menos tivesse comercializado e repassado o dinheiro para as pessoas que trabalham na reciclagem, tudo bem, mas eu vou investigar isso, e realmente nós vamos querer saber onde estão essas prensas, para quem que foi vendido e para quem que foi encaminhado esse recurso, porque a informação que eu tenho do pessoal da reciclagem, que esse recurso não foi repassado para eles. Nós vamos estar investigando isso aí, se Deus quiser. Mais uma participação aqui, ao vivo, por telefone do João Batista Jardim Bela Vista, o telefone dele é 3351, final 54. Boa tarde, João. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, o candidato Lécio, ao seu vice Júlio Miranda Cardoso e também ao Sérgio Marafelli, que está contribuindo aí com a bancada. A minha pergunta, Tadeu, é fazer praticamente um pedido ao candidato Lécio, para ele incluir no plano de governo dele a melhoria do transporte coletivo urbano de Arcos, que eu sou de Formiga, moro aqui já há um bom tempo. Eu acho que nessa questão aí de transporte coletivo urbano, nós evoluímos muito pouco. Se não existe licitação até hoje, vamos fazer licitação para abrir espaço para outras empresas, colocar mais ônibus, mais horário de ônibus e ônibus de boa qualidade que atende a todos os moradores dos bairros. Igual a gente mora aqui no Bela Vista, só tem ônibus de hora em hora. Tem bairro aqui em Arcos, Olaria e Esplanado, que é uma vez na parte da manhã, outra vez na parte da tarde. Isso eu acho que a cidade nossa é uma cidade rica e a população merece um conforto melhor, para atender as suas necessidades. Então, Lécio, fica isso aí como sugestão, tá certo? Você incluir no seu plano de governo para nós melhorarmos esse transporte coletivo urbano. Muito obrigado, Lécio. Boa tarde para você e uma boa sorte na sua campanha. E essa pergunta também vou dirigir também, se for possível, aos outros candidatos para que nós evoluímos nesse requisito da cidade. Muito obrigado. Boa. Tá bom, João, agradeço pela sua participação, candidato. Obrigado, João Batista, pela sua participação.
eu quero dizer a você o seguinte, que realmente se está na nossa proposta também, que é melhorar o transporte coletivo. Nós temos andado pela cidade, como eu disse, eu conheço toda a demanda, todas as reivindicações, as reclamações e os pleitos da população, e com todo o direito que faz. E nós vamos estar melhorando esse transporte coletivo. Então o nosso projeto é aumentar o número de ônibus, fazer o transporte bairro a bairro, sempre cruzando pelo centro, e nós vamos fazer um projeto para esse transporte, inclusive debatendo, discutindo com a população qual que será o melhor horário, o melhor ponto, qual que seria o bairro a bairro ideal. Nós vamos estar discutindo isso com a população para a gente chegar a um projeto ideal para o transporte. Nós sabemos que a cidade cresceu muito e precisa realmente avançar, melhorar. E um dos itens também que a gente tem chegado à conclusão é que colocar micro-ônibus, ao invés de grandes ônibus circular de vários bairros até vir no centro, cortando o centro de bairro a bairro com micro-ônibus. Então nós vamos melhorar isso aí, com certeza é uma reivindicação da população que nós vamos estar atendendo, se Deus quiser, porque hoje nós sabemos governar, nós temos experiência e, acima de tudo, nós vamos melhorar os pontos de ônibus também. Nós não vamos fazer ponto de ônibus por tentativa não, gente, como foi feito aí. Coloca na porta do determinado comerciante ou do determinado morador, ele reclama, você pula para frente um tiquinho, desmarca ele, pula para frente um pouquinho. Aí que reclamou na frente, tira e põe em outro lugar. Quer dizer, isso é um desrespeito e uma falta de planejamento, falta de projeto e, acima de tudo, é uma falta de zelo com o recurso público. Porque a partir do momento que você faz um negócio e desmancha, como a gente tem visto em várias obras que são implantadas em Arcos, que não deu certo, desmancha e faz em outro lugar. Então nós vamos fazer um planejamento e fazer bons projetos para nós reestruturarmos a nossa cidade. Muito obrigado pela sua pergunta e um abraço, João Batista. Lécio, algumas perguntas, as pessoas estão ligando aqui que são candidatos a vereador. Infelizmente a legislação não nos permite colocá-los no ar, mas vocês podem deixar por escrito a pergunta, como é o caso da Lúcia Lopes, perguntando quais são as suas propostas para o bairro São Vicente. São Vicente, que nós sempre tivemos um carinho enorme com São Vicente. A infraestrutura que tem no São Vicente, calçamento, tudo aconteceu nos governos plásticos, que eu fiz parte do governo, graças a Deus. E eu fico vendo, Tadeu, a gente fica triste. Às vezes vê aí a atual administração falando que o único que olhou para o São Vicente, quer dizer, abriu lá umas 2 ou 3 ruas, e a grande obra do São Vicente, que transformou o bairro São Vicente no centro de Arcos hoje o São Vicente hoje é centro. Sabe por quê? Porque as principais avenidas que hoje melhoram o acesso lá foi nós que fizemos, como a avenida sanitária, Tadeu. Na nossa gestão, me lembro que umas 2 vezes eu fui chamado lá como prefeito para ver a situação lá próximo ali da chácara do Cléver, água, enchente entrando, a água misturada com esgoto entrando nas casas de várias famílias que moravam ali. Várias casas que nós reformamos, que nós construímos lá no bairro São Vicente. Isso são ações importantes que nós implantamos. O bairro Sion, por exemplo, se aquelas ruas foram ligadas, foi eu que aprovei aquele projeto como secretário, que permitiu com a abertura do bairro Sion, Novo Sion, a ligação do bairro até a Avenida Moacir Dias de Carvalho. Avenida Moacir Dias de Carvalho, que eu projetei, que eu, como secretário, executei, ligando Santo Antônio à Avenida Magalhães Pinto. E era um acesso precaríssimo dentro da rua João 23, que nós melhoramos. Então a Avenida Moacir, a Avenida Sanitária, trecho 2, nós tiramos o esgoto que corria a céu aberto ali naquele fundo do bairro São Vicente, e as parcerias que nós tínhamos no bairro com o Padre Luciano. Era ainda mais importante, que nós tínhamos chegamos a ter 200 crianças atendendo aquelas comunidades ali. Hoje, gente, eu fico triste de ver aquela creche praticamente vazia por falta de parceria, falta de apoio do poder público municipal. Ali que já teve parcerias, inclusive com quase 70 crianças, 200 crianças, hoje tem 70, por falta de parceria e falta de apoio. Nós temos que entender que as crianças ali são de Arcos, independente de estar numa creche que o Padre Luciano administra ou de uma creche municipal. Ali o atendimento é para a população, principalmente daquela região. E a Avenida Sanitária, gente, é que possibilitou algumas ligações que foram feitas. Se não tivesse sido feitas a Avenida Sanitária, várias ruas que foram interligadas a ela não seriam executadas. E tiramos o esgoto, fizemos a infraestrutura daquela avenida, as melhorias habitacionais e vários outros benefícios, como calçamento, rede de esgoto que nós fizemos no passado lá.
Então foram várias melhorias que foram feitas. E a Lúcia Lopes que liga aqui, que realmente era presidente da associação de bairro lá, é testemunha de tudo isso que eu estou falando. Essa participação ao vivo agora do Luciano Bairro do Esperança 2, o telefone dele é 9993, final 85. Luciano, boa tarde. Luciano, eu queria perguntar ao Lécio o que ele acha que vão ter projetos para essa travessia dessa rede dentro da cidade. Porque nós, na cidade boa que nem nós tem, esse transtorno tem hora de papo que tudo no início da gente. Se ele tem alguma ideia, algum projeto sobre isso. Luciano. Alô? Oi, por favor, repita a sua pergunta, porque o Lécio não entendeu. É o Luciano. Eu queria saber se você tem alguma ideia, algum projeto dessa repassação dessa rede ferroviária dentro da cidade, que traz um transtorno pra gente, tem horas fora do comum. Tem algum projeto, alguma ideia? Tá bom, Luciano, eu vou te responder pelo rádio, Lécio. Ô, Luciano, nós temos um grande projeto, que é o deslocamento, a construção desse pátio ferroviário e a estação ferroviária lá próximo das empresas. Não faz sentido essas empresas fazer o carregamento e vir bater os vagões aqui dentro da cidade. Aqui dentro da cidade vai ficar somente uma linha de passagem e com isso vai proporcionar, vai possibilitar nós fazermos a trincheira da Rua São Geraldo, na frente da Rua São Geraldo hoje, gente, você pode ir lá constatar o que eu estou falando, são 6 linhas paralelas uma com a outra. Então é impossível tecnicamente a execução de trincheira naquele espaço, mas nós vamos fazer a trincheira sob uma linha férrea. Quando nós tirarmos as linhas paralelas do pátio, vai sobrar inclusive 2 vigas lá na trincheira lá da Avenida Governador Valadares, que vai proporcionar a gente fazer a trincheira da Rua São Geraldo e uma outra que nós vamos ainda idealizar ela aí. Então a gente vê, gente, que realmente tem que ter planejamento, tem que ter ideias, tem que ter projeto. E nós vamos elaborar esse projeto, Luciano, para melhorar aquilo ali. Realmente a gente vê o transtorno que está trazendo aquilo ali no Pulo do Gato e ali próximo do Geraldo Batista, né, nos momentos de manobras ali, o transtorno que está trazendo para o tráfico, além de que o transtorno que traz para os moradores daquela região, bater vagões ali de madrugada e trazendo um transtorno enorme. Isso é o compromisso que eu assumo, gente. A rodovia 354 na nossa gestão vai ser outra. Não vai ser obra paliativa, obra provisória, não. Nós vamos fazer um grande projeto para ali, assim como essa retirada do pátio ferroviário e da estação ferroviária. Onde é o espaço da estação ferroviária, o prédio da estação, nós vamos fazer ali um espaço para a gente ocupar com 2 secretarias. Lécio, pergunta aqui do Adriano Ribeiro no Facebook. Lécio Rodrigues, como você conseguiu a escrituração do bairro Buristice se o terreno era da Prefeitura Municipal? Não existe isso, gente. O terreno ali, eu adquiri aquele terreno em 2002, uma parte, e a outra parte nós adquirimos em 2009 e construímos esse moderno projeto aqui para Arcos com o bairro Pinheiro. São 2 projetos que nós implantamos em Arcos, que servem como parâmetro para a questão imobiliária em Arcos. São projetos realmente que foram implantados com qualidade, com pavimentação bem feita. A prefeitura devia inclusive fazer estágio com a gente lá para ver como que faz asfalto. Nós fizemos uma moderna rede de água pluvial com berço, contra-berço, captação bem feita e pavimento. Nós temos lá uma base bem feita, um subleito bem compactado e uma capa bem feita, uma drenagem bem feita. Então fica aí o convite, se a prefeitura quiser conhecer lá como nós fizemos, o dia que quiser pode ligar para mim que nós vamos estar lá mostrando para eles como que se faz infraestrutura. Mas a pergunta aqui, o Miranda, motorista, perguntando para você aqui, Lécio, o que ele vai fazer para recuperar a ambulância da UTI doada pelo Rotary? Miranda, nós vamos comprar uma ambulância nova, um veículo novo, realmente não foi falado nessa questão de transporte da área de saúde. É um absurdo uma cidade rica como a nossa, essas ambulâncias que estão circulando pelas estradas. São ambulâncias, gente, já não pode durar de 2 em 2 anos, você tem que trocar essas ambulâncias. E outra coisa, nós vamos comprar vans para dar conforto ao pessoal. E vamos implantar uma ambulância com UTI, 2 ou 3 ambulâncias para simples remoção. Mas, acima de tudo, nós vamos melhorar a saúde, a estrutura da saúde, para que, acabando com essa história de que os nossos hospitais, nossos pronto-socorro, são chamados de rodoviárias, que são rodoviárias realmente, na verdade passa e vai para fora porque não tem estrutura. Nós vamos criar essa estrutura em Arcos para que poucos tratamentos terão que ser transferidos, que nós vamos trazer uma saúde de qualidade para toda a nossa população, se Deus quiser. Agora são 15 horas e
5 minutos e 48 segundos. Uma pergunta para o Lécio aqui. Lucinha do Centro, você tem um prazo. Lucinha do Centro. Pois é, Lucinha. Gostaria de fazer uma pergunta ao candidato Lécio a respeito da cesta básica. Se caso ele eleito for novamente, ele vai fazer o que ele fez da outra vez, deixar várias famílias morrer de fome? Ou o que ele vai fazer? Qual é o projeto dele para a cesta básica? Porque fala, mete a poda aí na atual administração, mas quando ele eleito foi, nada ele fez. Tá bom, obrigado. Falamos com a Lucinha aqui, o telefone dela é 3351, final 51. Lécio, você tem 40 segundos. Ô, Lucinha, sinto muito para te informar, mas você está muito mal informada. Porque foi o momento que mais cesta básica foram doadas na história de gestão pública em Arcos. Só que a gente fazia com critério, a gente fazia atendendo as pessoas que precisavam e, acima de tudo, a gente não expunha as famílias que estavam recebendo a cesta básica. É diferente do passado, inclusive o governo anterior nosso, onde o secretário ia lá, tirava foto com as pessoas segurando a cesta básica em frente ao lactário. Candidato, seu tempo terminou, venceu os 50 minutos, terminou o tempo do candidato. Agora o candidato, depois do intervalo, terá 5 minutos para suas considerações finais. Rádio Cidade, agora são 15 horas e 5 minutos. A gente volta em seguida já com 5 minutos de considerações finais por parte do candidato Lécio Rodrigues Souza.